Aleluias. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Engraçado, eu tô com meu coração pesado. Ele não devia estar pesado, mas ele está pesado. Não consigo. Um dia para eu estar muito, muito feliz. Muitas das pessoas que eu estou vendo aqui era um dia para meu coração estar tão leve, tão feliz, mas não está acontecendo. Eu não sei por quê. Pode ser só algum discernimento errado e pode de fato ser algo no meu espírito que está incomodando meu coração. É, Eu vou pelo menos começar a compartilhar a palavra de Deus. Não sei se eu vou terminar. Se o meu coração continuar pesado assim, talvez eu não continue, tá bom? Posso estar errado, mas. E aí eu queria só pedir, fazer um compromisso que vocês fizessem. Quem está aqui hoje fizesse um compromisso comigo. Eu tenho falado muito sobre a letra e o espírito da letra. Tenho falado sobre que a letra, como a palavra de Deus diz, a letra mata, mas o espírito da letra é que traz vida. Eu tenho realmente muito receio de Então, se você ao disser que vai compartilhar de novo, me comprometo que eu vou voltar. Esse compromisso, todo mundo que está aqui hoje pode fazer esse compromisso. Achar que vou compartilhar. Você, levanta a mão, por favor. Então, vamos compartilhar. Eu tenho muito temor mesmo disso, verdade. A gente vai falar hoje, incidentemente, tem a ver com isso, até porque é tudo que a gente tem falado todo esse tempo, né? Will, você consegue uma água para mim? Você... Abre, por favor. Nós temos meditado aí Mateus capítulo 13, então, novamente, Mateus capítulo 13. Deus tem falado com a gente nessas semanas. Verdade. Obrigado, Wildon. Vamos orar pelas crianças que vão ali para a sala com o Dani ou a né? Eu pedir para as crianças virem aqui para frente. A gente vai orar para vocês e aí vocês vão para a sala ali, a tia com a professora. Água ali. Aqui para frente, vamos orar então. Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Deus, obrigado, Pai, por cada um aqui, os filhas e os filhos que tem, Senhor Deus. Vão na tua casa, Senhor Deus, para receber do Senhor, da tua Pai, que o teu paz seja com a vai estar com você, estar com eles. Teus anjos estejam ali, Deus protegendo eles, enquanto teu são na mente de cada um deles, no nome em Mateus capítulo 13, e algumas semanas, e a essência desse texto a gente deve mais algumas semanas ainda. Versículo. Aquele mesmo dia, versículo 1, versículo Deus.
Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira-mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor. Por esse motivo, entrou num barco e assentou. Todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhes então as coisas por meio de parábolas como esta. Eis que um semeador saiu semear. Hoje essa parábola nós só vamos ver esse trecho aqui. Isso da palavra de Deus. Isso da parábola aqui, ele diz, o semeador saiu a semear. Você pode repetir comigo? O semeador saiu a semear. Vamos juntos agora. Um semeador saiu a semear. Mais uma vez. Um semeador saiu a semear. Esse texto, essa parte aqui dessa início da parábola já nos fala. Semeador é aquele que semeia. Né? O ato de semear é o ato de pegar a semente, jogar na terra, para que ela possa produzir alguma coisa. Então, quando está dizendo que o semeador saiu a semear, a gente tem a imagem então, de alguém em sementes, que está caminhando por um caminho e jogando nas suas laterais ali, somente direita e esquerda, e jogando então nas laterais essas sementes que estão nas suas mãos. E o versículo seguinte aqui, apenas para esse contexto, ele vai dizer: enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu, e aí começa a dizer, parte dela caiu aqui, parte dela caiu acolá. Marcos e Lucas, eles nesse momento de enquanto realizava a semeadura, Marcos e Lucas, eles vão dizer, enquanto lançava a semente, singular. Enquanto lançava a semente, uns caíram em tal lugar, em tal terra, outros caíram em tal e outros caíram em tal. O papai no domingo passado falou, inclusive, a respeito disso, com muito pouco tempo, com muita profundidade. Então, nós temos em mente, embora tenha um punhado de sementes na mão do semeador, mas o texto, de repente, dá ênfase para uma semente. Ele lança cada semente, por mais que seja de punhados, mas cada sementinha está chegando num determinado lugar. Jesus, quando ele vai explicar justamente essa parábola, tanto no livro de Marcos quanto no livro de Lucas, aqui ele não chega a dar essa parte da explicação, mas tanto em Marcos quanto em Lucas ele vai dizer o quê? Que a semente é a palavra, com P maiúsculo. A palavra de Deus é a semente. Então veja que nós temos um punhado de sementes e, portanto, um punhado, várias palavras de Deus na mão do semeador. Joga, então, mas uma sementinha só vai cair num determinado lugar, uma outra sementinha vai cair num determinado lugar, uma outra sementinha, mas cada semente é palavra de Deus. Não é o todo que é. Uma semente só, ela tem o poder de, em caindo numa terra propícia, num terreno propício, uma única semente tem o poder de se transformar em uma árvore, e em se transformando numa árvore, produzir muitos e muitos frutos. O final da parábola vai dizer, de repente, aquela que caiu em boa terra, uma sementinha que caiu em boa terra, ela produz a 100, 60 e 30 por um. Cada semente produz essa quantidade de fruto, sendo que cada fruto desse carrega em si mais uma infinidade de sementes prontas para, uma vez sendo novamente lançada na terra, se forem lançadas numa terra propícia, também produzir muitos frutos. Mas olha que uma semente que é lançada, ela tem um propósito. Como a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então essa semente lançada, ela nunca volta vazia. Que a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que a palavra dele nunca volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para qual ela foi entregue.
Então esse semeador que joga a semente, que vai cair em vários terrenos diferentes e algumas vão produzir fruto e outras não. Mesmo aquela semente que acabou não produzindo fruto, se ela é a palavra de Deus, ela cumpriu seu propósito. O propósito principal dela é o quê? É que realmente ela possa vir se transformar numa árvore, e em se transformando numa árvore, ela possa produzir fruto próprio daquela espécie. Qual é o outro propósito secundário da sementinha lançada, da palavra de Deus lançada? É justamente de nos tornar indesculpáveis. Se a gente já é indesculpável, como a gente viu naquele dia, só de contemplar a própria natureza, imagina quando a gente justamente pede a palavra de Deus e Ele fala com a gente, Ele revela a palavra de Deus para a gente. Então essa palavra ela só tem duas possibilidades. Ou ela cumpre o propósito principal, e esse é o que está no coração de Deus. É o de produzir o fruto próprio daquela espécie de palavra que Deus lançou, que Ele espera de nós, ou vai produzir aquele fruto que não é o que Deus queria, mas é um efeito também dela e, portanto, o propósito de Deus é o de nos tornar indesculpáveis. Então, a palavra, essa semente é a palavra de Deus. Então, eu queria compartilhar com vocês a importância da palavra de Deus, porque se a semente está na essência disso, eu queria que a gente lesse hoje vários textos aqui. Nós vamos fazer muita leitura de texto bíblico hoje, para a gente ver qual é a finalidade dessa palavra, qual é a finalidade dessa semente, qual é o objetivo dessa semente, porque senão essa parábola não tem o menor sentido. Por que é que eu vou querer que essa sementinha lançada encontre no meu coração um terreno próprio e propício para que essa semente vire uma árvore e produza o fruto que Deus espera? Por que eu vou querer esse fruto? Eu quereria esse fruto. Então, antes de tudo, a gente precisa entender justamente para que serve a palavra de Deus. Então, nós vamos ler vários textos hoje para a gente entender essa semente, qual é a finalidade dela, sendo ela a palavra de Deus, qual é a finalidade da palavra de Deus. Aqui, primeiramente, em Mateus capítulo 4, versículo 4. Nós vamos ler bastante texto mesmo, tá bom? Te prepara aí. Mateus 4, versículo 4. É quando Jesus está ali sendo tentado, e aí o diabo manda ali para ele, sugere para ele, se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Aí o versículo 4, então, Jesus vai então dizer, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, voltando, nós temos um semeador que está realizando o que? Uma semeadura. A semeadura, então, é o que? É o ato de lançar sementes. Para que serve semente? A semente serve para produzir vida. A semente é para produzir vida. Ela produz vida inicialmente em si, a semente vai morrer e ela vai produzir vida, vai ter um milagre acontecendo naquela planta, que é vida mesmo que está acontecendo ali. Qualquer espécie que seja, aquela semente em si, uma vez tendo morrido, de repente ela gera vida por um milagre que Deus faz. E a vida ali naquela planta, e os frutos vêm, porque a vida fluindo dentro dela, em cada pedaço dela ali, está fluindo a vida, então a semente ela tem a finalidade de gerar vida. Mas para além da vida nela própria, a principal vida que essa semente tem o objetivo de produzir é através das pessoas que vão receber dos frutos dela ali. Então, a semente está relacionada à vida naturalmente. A alimento, portanto, porque quando a semente ela vai gerando ali, vai multiplicando na semente ali células microscópicas e vão se multiplicando e multiplicando e multiplicando, ela vai tirando da terra ali uma capacidade de tirando na terra nutrientes, e esses nutrientes então vão acontecendo e vão alimentando aquela planta, e ela suga mais alimento e alimenta aquela planta, a planta come ali, se alimenta daquilo, e a vida vem acontecendo ali através dessa alimentação. Então, quando o diabo vem para tentar Jesus, ele fala, você é um ser vivo, você precisa de comida, você está 40 dias sem comer, você precisa comer pão, você tem que se alimentar, senão você vai morrer.
E aí Jesus diz, não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus, ela alimenta o físico da gente? Se ele quiser fazer um milagre, sim, mas vamos pensar no natural. A palavra que sai da boca de Deus alimenta o nosso espírito? Não, ela por si não. Naturalmente não. Como? Sim, exatamente. O espírito da letra. O espírito dessa palavra, sim, como o Timargá lembrou, ele é quem vai alimentar. Mas a palavra lançada, a palavra ouvida por si, essa que chega no nosso intelecto, ela não alimenta o nosso físico. Então, quando Jesus está dizendo que existe um outro alimento, e essa palavra de Deus, ela alimenta a gente não vive só do pão físico, o que ele está dizendo é que existe uma outra vida dentro da gente que precisa também ser alimentada. Ele está dizendo o quê? Satanás, você só está olhando essa carcaça aqui, que de fato está precisando de pão, eu já estou bem fraquinho e precisando mesmo de pão. Mas existe um outro alimento para um outro ser que está aqui, que é o que verdadeiramente eu sou, que é o meu espírito, e esse ser, ele precisa ser alimentado não desse tipo de pão, mas de um outro tipo de pão, que é a palavra do meu Pai. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando dessa semente que é a palavra de Deus. Por isso Jesus, justamente quando ele está no encontro com a samaritana, de repente os discípulos saem para comprar comida, e quando eles voltam, de repente eles percebem que Jesus não está dando a mínima para a comida que foi trazida, e eles acham, será que ele já comeu? E aí Jesus vai e diz para eles assim, existe uma comida que vocês não conhecem, que é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A palavra, ela serve para isso. A palavra é lançada. Paulo vai dizer que num primeiro momento, a palavra quando chega no intelecto da gente, no espírito da gente, num primeiro momento, ela é um leitinho espiritual, que Paulo chama. Quando chega nessa fase que Jesus está dizendo, que já é com essa capacidade, agora eu já entendi na mente, entendi no espírito, e agora eu vou colocar em prática, Paulo diz então que é uma outra fase de alimento, que é do alimento sólido, Paulo vai falar isso. É disso que Jesus está falando. Eu tenho um outro alimento que vocês não conhecem, que é, além de ouvir a palavra de Deus, é fazer a vontade do meu Pai. Só tenho como fazer a vontade do meu Pai depois que eu ouço a vontade do meu Pai. É para isso que a sementinha serve. A sementinha é lançada nos nossos corações para quê? Para que a gente conheça a vontade do Pai nas áreas mais variadas na vida. Ele revela mistérios a respeito dessa vontade ali no nosso espírito, para que a gente possa, então, fazer a vontade do Pai, contrariando a vontade da nossa carne, contrariando a nossa própria vontade, contrariando a vontade de Satanás. E é isso, então, que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, o meu pai falou para mim assim, meu pai lançou uma sementinha dizendo assim, meu filho, vai lá jejuar. Não sei se ele já disse de cara que era 40 dias, ou se ele falou, vai jejuando lá até a hora que eu te falar que está liberado, né? Mas ele falou, vai jejuar. É uma sementinha que Deus lançou ali, a palavra de Deus no coração de Jesus, e aí então ele foi conduzido ao deserto para poder cumprir isso que essa sementinha foi lançada. Ele não ignorou essa semente, não ignorou essa palavra e ela foi. De repente, quando Satanás tenta fazer com que ele pare de essa semente que já tinha começado a produzir, já tinha criado raízes, já estava ali começando a produzir os seus frutos ali, de repente o diabo quis obstaculizar, obstruir, romper esse processo ali de Jesus. E aí Jesus diz assim, aqui não. Eu vou continuar fazendo isso, eu vou permanecer cumprindo, eu vou permanecer frutificando. Essa paralelo que a gente faz aí com aquela parábola do semeador que Jesus está dizendo. Então, Jesus claramente fala aqui para a gente que a palavra de Deus, ela serve para nos alimentar, gerar vida para o homem. Mas se essa vida, ele diz que existe um pão que gera vida, não é para essa vida física, é para a vida espiritual. Vamos para João capítulo 5 agora. João capítulo 5.
aqui inicialmente versículo 24 e 25. Jesus diz: em verdade, eu vos asseguro, quem ouve a minha palavra, está falando, portanto, dessa semente. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha de novo a correlação entre a sementinha, que é a palavra de Deus, o crer nessa semente, é então ela começar a produzir o fruto, ela produzir, na verdade, o fruto para o que ela veio, e a vida é o propósito, então, dessa semente lançada. Quem ouve a minha palavra, versículo 24, e crê naquele que me enviou, a palavra de Deus também nos ensina o quê? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, nós temos que receber essa sementinha. Receber na nossa mente a letra, receber no nosso espírito o espírito da letra, para que ela possa gerar fé, e essa fé nos conduza no sentido a tudo que nós precisamos realizar. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha a importância, portanto, dessa parábola e como nós precisamos dizer assim, meu Deus, eu preciso que cada semente que o Senhor lançar encontre no meu coração um espaço propício, porque se é essa semente, é o que gera a fé, para eu podendo, em crendo, agir como quem crê e alcance a vida eterna, significa que se essa semente cai num momento, encontra uma área no meu coração que não esteja aberta, e o passarinho leva, ou ela até começa ali a virar uma árvore, mas esse processo é obstaculizado e não vai adiante, eu posso perder a vida eterna no sentido contrário ao que está dizendo. Nós vemos a importância que nós precisamos dar para cada sementinha, portanto, para cada palavra de Deus. E lembrando, Deus fala aqui através no culto, quando a gente abre a Bíblia aqui, lê a palavra de Deus e ela está chegando aí na mente de vocês, chegando, ou pelo menos tentando chegar no nosso coração. Deus fala a palavra de Deus, a sementinha é lançada enquanto o louvor está acontecendo e está sendo ministrado, e as palavras são ditas, são ouvidas, são por nós repetidas. A palavra de Deus está também tentando falar na nossa mente, tentando falar no nosso. Enquanto a gente está orando da mesma forma. Quando a gente chega e um pouco antes, às vezes você já está ali concentrado e Deus já está falando com você. Quando termina e a gente está tendo comunhão e a gente está abraçando uns aos outros, cumprimentando uns aos outros, também Deus ainda está ali falando conosco, a palavra dele está sendo lançada. Ao longo da semana, o momento do nosso devocional, o momento ao longo do dia, momentos que a gente separa para orar, momento que a gente vê um texto, momento que a gente ouve uma música, momento que de repente alguém fala alguma coisa para a gente, momento de repente que a gente vê ali uma frase, um negócio no Instagram, uma música que passou ali para a gente, nós estamos, cada sementinha dessa muitas vezes está chegando, Deus é quem está enviando, toda e cada uma delas com esse potencial de nos gerar vida uma vez a gente crendo, e quem crê de fato vai lá e faz. Versículo 25, mas uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, os que a ouvirem. Não é os que a ouvirem com esse ouvido aqui que viverão, é os que a ouvirem com os ouvidos do coração, como Jesus lá na parábola, ele vai justamente termina a parábola e diz o quê? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é esse ouvido, é esse ouvido do coração. O ouvido do coração é aquele que ouviu, creu, colocou em prática e diz, esse é o que verdadeiramente ouviu. Então, a essa pessoa vai ouvir essa voz, ele diz, eis que eu vos afirmo, vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Mas as pessoas não vão ouvir a voz do Filho de Deus e ressuscitar? Não é lá quando fala em Apocalipse que Jesus vai vir, então que a gente vai morrer e vai ser ressuscitado. Não é depois? Por que Jesus, há 2000 anos atrás, disse que vai chegar a hora, e na verdade ela já chegou, em que as pessoas que estão mortas vão ouvir essa voz, vão receber essa sementinha, e essa sementinha vai cumprir o seu propósito e vai trazer vida.
Que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela gera fé, eu vou lá e ajo de acordo com essa fé. Eu sou salvo. Porque a ressurreição que Jesus está falando aqui é essa que está acontecendo o tempo todo. Nós não estamos num processo de santificação. Nas áreas mais variadas da nossa vida, nós estamos o tempo todo precisando ser ressuscitados. Em várias áreas da vida da gente, a gente precisa ser ressuscitado. A gente está vivendo como morto espiritualmente. As nossas atitudes nas mais variadas áreas da nossa vida são atitudes próprias de pessoas que estão mortas. Não conseguem agir de acordo com o discernimento de Deus, não ouvem o discernimento de Deus e quando ouvem não tem força, não consegue agir daquela forma. Isso é estar morto. Morte. Então, vida é exatamente o contrário disso. É quando eu digo, eu rejeito o meu próprio discernimento de bem e mal, e eu me submeto, eu sujeito a minha mente, o meu coração, os meus planos, os meus propósitos, as minhas decisões, e, consequentemente, as minhas ações, à vontade de Deus, como era lá na origem, antes do pecado acontecer. Então, isso é vida. Portanto, isso é ressurreição. É fazer esse caminho de volta da morte para a vida, isso é ressurreição. E se Jesus está dizendo que essa hora, na verdade, já chegou, há 2000 anos atrás, então ele está dizendo, vocês não têm que esperar o apocalipse acontecer para vocês verem se vocês vão estar entre os que ressuscitaram ou não. Aquilo só vai acontecer para identificar, para revelar quem foi ressuscitado e quem não foi ressuscitado. Tanto que Jesus vai dizer o quê? Naquele dia vai ser colocado dos dois lados, um grupo à esquerda e um grupo à direita, e vai dizer, de um grupo vai estar aqueles que, em tendo sido ressuscitados lá na terra, começaram a se mover de acordo com o meu discernimento do que é bem e mal, e ao olhar para uma pessoa numa determinada situação, olhava e a reconhecia como parte de si, como extensão do próprio corpo, como membros de um próprio corpo, e era incapaz de deixar aquela pessoa numa situação de necessidade. E aí agia para com ela de acordo com essa consciência de um só corpo, de igualmente filhos de Deus. Essa pessoa, portanto, ressuscitou. Na medida em que ela age de acordo com esse discernimento, ela está ressuscitada. Aí ressuscita hoje um pouquinho, amanhã ressuscita mais um pouquinho, amanhã já vem uma ressurreição numa outra área, de repente depois da manhã uma ressurreição de novo numa outra área, e é por isso que Jesus diz que nós devemos todos os dias, quem quer vir após mim, venha, tome a sua cruz dia a dia e me segue em direção à cruz. Por que para eu ressuscitar, experimentar essa ressurreição, eu tenho que contraditoriamente estar todos os dias caminhando em direção ao Calvário, todos os dias estar com a minha cruz aqui e levando e carregando e seguindo Jesus no sentido da morte, no sentido da crucificação? Porque ele está falando da minha carne. É como Jesus ainda falando sobre a semente, ele diz, se a sementinha não morrer, ela não vai produzir vida. Então Jesus disse, a semente para produzir vida, ela tem que morrer. Então todo dia, em cada área da sua vida, você vai pegar a cruz e você vai vir em direção à cruz para você morrer. Porque se essa sementinha da sua vida, isso que você chama de vida nessa área determinada, isso que você está abraçando, que você está idolatrando, que você está fomentando, que você está alimentando, que você não larga, se você não pegar isso e caminhar em direção ao Calvário, para você crucificar isso, a vida não acontece. Se a sementinha não morrer, ela não produz vida. Então a palavra de Deus, ela tem que gerar isso em você e em mim. A morte nas mais variadas vidas. E o milagre acontece. Porque justamente a vida e a morte é justamente passar para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou para um lado da frente ou para o lado de trás desse portal que divide a vida e a morte. Existe um portal que separa a vida da morte, que separa a verdade da mentira, que separa a luz das trevas. Se você está de um lado, você está na escuridão, você está na morte, você está na desobediência, você está na mentira.
portanto você está na morte. Se você estiver do outro lado, você está na vida, você está na luz, você está na verdade, você está na vida. Então é quando eu, estando vida, eu passo para o lado de cá, eu morro. Portanto, quando eu vou passar para o outro lado, a ressurreição, ela implica morte de alguma coisa. A ressurreição é a morte da minha carne, é a morte do meu domínio nas mais variadas áreas. As duas coisas andam de mãos dadas. Eu não vou ressuscitar em área nenhuma da minha vida se naquela área que eu estou buscando ressurreição, eu não levo aquela área para a cruz para ser crucificado e dizer: você está morta, eu estou te matando. É por isso que Jesus vai justamente aqui no versículo 25 dizer: em verdade, eu digo, quem ouve a minha voz e a crê, 25 aliás, bem a hora eu vos afirmo, verdadeiramente eu vos afirmo. Olha a ênfase que ele dá, né? Mais uma vez, verdadeiramente eu vos afirmo. Tem a hora, na verdade ela já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. E os que a ouvirem ressuscitam e verão. Versículo 38. Pula para o 38 aí. João ainda, capítulo 5. Deixa o relógio ali para a gente. Igualmente, não tendes a palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus está chamando a atenção aqui, dizendo: vocês não têm essa semente habitando em vocês. Essa semente não entrou no coração de vocês. Essa semente lançada não encontrou no coração de vocês um terreno propício. Ficou numa daquelas fases anteriores. Por isso ela não está aí. Essa palavra que é essa semente não está habitando vocês. Porque vocês não creram, porque vocês não abraçaram ela, vocês não a nutriram, vocês não meditaram nela, vocês não regaram ela, vocês não valorizaram ela, e ela simplesmente não foi adiante. Versículo 39, vós examinais criteriosamente as Escrituras. Isso daqui. Velho Testamento todo que eles tinham aqui na época. Ele diz, vocês examinam criteriosamente esse escrito que está aqui. Porque vocês julgam ou vocês acreditam que elas contêm a vida eterna. Olha que nós estamos falando de vida. Olha a correlação de vida e palavra aqui. Vocês examinam criteriosamente a palavra. Por quê? Vocês corretamente acreditam que ela contém a vida eterna. Eles, olha, de fato, elas dão testemunho a meu respeito. Essa palavra escrita que vocês estudam bastante, elas dão testemunho de mim. Mas para ter vida, ele diz no versículo 40, ele chama a atenção, toda vida vocês não querem vir até mim para terdes vida. Ele está dizendo uma coisa, essa palavra que você ouve precisa mesmo, precisa examinar. Ele não está dizendo para não fazer. Vocês precisam, por quê? Porque ela conduz, Paulo vai dizer que a lei, portanto o Velho Testamento, que é a lei e os profetas, que é um aio que conduz até Cristo, é um tutor que conduz até Cristo. Essa é a função da lei. Então aquilo que a gente vem, que recebe aqui, a gente entende até um certo ponto, aponta para Cristo, aponta para que nós invoquemos o espírito da letra por dois motivos. Primeiro, porque a gente entende um pouco e a nossa fé é racional. A gente não é chamado para acreditar numa coisa que não faz sentido. A nossa fé, Paulo diz, é racional. Ela é entendível com a nossa mente até um certo ponto. E o outro motivo que ela aponta para Cristo e principal é que a gente vai tentar seguir os ensinamentos de Deus com toda a nossa força, com a nossa sinceridade, e a gente não vai conseguir, como o povo de Israel não conseguiu. E aí esse fracasso nosso de tentar com as nossas forças realizar a vontade de Deus, esse nosso fracasso aponta para Jesus com a luz acesa, a luz que é Ele próprio, e dizendo, vem para mim, eu sou capaz de dar para você a força necessária para você viver essa vida que você está tentando. Eu e somente eu. Então, a palavra aponta para Jesus. Ele diz, vocês estão certos de fazer isso. Mas não é que ela seja a vida eterna. Elas falam a respeito de mim que sou a vida, de fato. Mas elas falam a respeito de mim. E aí vocês entendendo a respeito de mim, vocês precisam me invocar.
vocês precisam me convidar para se relacionar comigo, para eu entrar dentro do coração de vocês, para que cada palavra minha, que é o que eu sou, entre através do meu Espírito Santo, que eu prometi enviar para vocês, o Espírito da verdade, que é o que eu sou, entre no coração de vocês e comece a produzir o fruto nas mais variadas áreas da vida de vocês. Vamos pular agora para o capítulo 6. Bom, o Wilton não pôs lá, acho que é Deus que não está deixando, hein, gente? Vamos ser obedientes ao Espírito de Deus aí. Capítulo 6 aí, vamos versículo 26. Capítulo 6, ainda João, versículo. Aqui, o que aconteceu aqui? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Uma daquelas duas multiplicações que ele faz, e aquela multidão, a primeira das multiplicações, o que aconteceu? De repente, no dia seguinte, essa multidão vem de novo para Jesus. Eles estavam loucos atrás de Jesus, Jesus dando uma escondidazinha básica. De repente, eles encontram Jesus e chegam, mestre, onde é que você estava? A gente estava te procurando. E aí é que Jesus, então, chama a atenção deles aqui no versículo 26. Jesus já vai de cara, já vai direto no ponto. Ele diz, Jesus respondeu, em verdade, eu vos afirmo, vós me buscais, não porque vocês vistes os sinais, mas porque comestes pães e vos fartastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde. Vocês não deviam estar vindo atrás de mim, não por causa do pão que eu multipliquei, que alimenta o físico de vocês, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Essa outra que Jesus disse lá para o diabo, é o pão que alimenta. Essa outra que ele disse lá para os discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Jesus está dizendo, vocês deviam estar vindo a mim por causa de uma outra comida. A comida que permanece para a vida eterna. Veja de novo essa correlação aqui da comida, a semente, a palavra com a vida. Alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Então eles questionaram a Jesus, o que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus lhes asseverou, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E veja que o crer está relacionado com o ouvir, e portanto com ouvir a palavra, e portanto relacionado com essa semente. Por esse motivo o desafiaram, que sinal você pode nos dar para que a gente possa crer? Que obra você vai fazer? Aí eles vão ainda dar uma sugestão, olha, não é querendo te induzir, mas os nossos pais lá no deserto, eles receberam do maná, e porque está escrito, ele lhes deu o pão do céu para comer. E Jesus vai então e diz, olha, na verdade, versículo 32, na verdade eu vos asseguro que não foi Moisés que deu o pão lá do céu para vocês, mas foi o meu Pai que está no céu, ele que dá o verdadeiro pão do céu. 33, pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então eles pediram a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você vê, insistindo no pão material, enquanto falando de um outro pão. Disse Jesus, diante disso Jesus ministrou-lhes, eu sou o pão da vida. Ou seja, eu sou esse alimento que dá vida, ou seja, eu sou essa semente que dá vida, que vez após vez está sendo lançada no coração de vocês. E vez após vez, vocês muitas vezes, como nós confessamos aqui hoje, têm rejeitado e não têm deixado que ela complete a obra nas mais variadas áreas. Aquele que vem a mim jamais terá fome. E aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Vamos pular para o versículo 47 aí. Em verdade, eu vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Como ter a vida eterna? Você precisa crer. Como é que você crê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa sementinha. Então, olha a seriedade disso, como isso está tudo relacionado, o risco que eu tenho, porque de repente uma sementinha determinada, diz, cara, eu tenho tanta semente que eu estou recebendo, só essa daqui que eu vou fazer vista grossa dessa semente, só essa que eu não vou, só hoje que eu não vou no culto, só hoje que eu não vou na célula, só hoje que eu não vou fazer a minha leitura devocional, só hoje que eu não vou ter o meu momento ali de adoração com Deus, só hoje que eu vou deixar para chegar mais tarde, chegar no momento da mensagem, não vou participar do louvor hoje. E se de repente aquela sementinha justamente que eu falei, essa eu não vou,
se essa semente aqui ia gerar algo em mim que eu ia precisar, indispensável para algo que Deus tem, e a gente não sabe o efeito que poderia ter. Por isso que eu estou dizendo sobre o valor que a gente tem que dar para cada sementinha, porque pode ser que numa determinada área eu precisaria de gerar fé para que a vida acontecesse numa área da minha vida, eu possa ter fechado a porta. Mas que Jesus insista, Deus insista, e lance de novo uma outra semente, eu acredito que ele nunca vai fazer de uma só, não é o que nos parece acontecer. Na história lá no Velho Testamento a gente lê isso, mas e aí, será que realmente aquela não vai ser de repente a última vez naquela área em que ele vai falar? Será que eu vou de repente continuar insistindo, basta uma palavra tua, fala comigo, é só falar que eu vou obedecer imediatamente, ele vai jogar muita dor no coração, mas ele vai dizer sei com C cedilha pra gente. Muita dor no coração. Aquele sei de quem sabe que não é verdade aquilo que a gente está dizendo com a nossa boca. Versículo 47 nós lemos, né? Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Isso ele está falando a respeito dele próprio. Todo o que comer dessa sementinha é ele, essa palavra que é ele. Se ele é o pão, ele é a palavra, João apresenta Jesus como essa palavra, né? No primeiros versículos ali, quando João vai apresentar Jesus, ele diz que Jesus é essa palavra que tomou forma de carne, que assumiu, que se encarnou e habita entre nós. Então é isso, esse pão é a mesma palavra que ele está dizendo aqui, e é, portanto, essa mesma semente da parábola que ele usou. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Ora, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, a contrário senso, ou seja, no sentido contrário ao quê? Se alguém não comer desse pão, não viverá eternamente. Então, mudando esse pão aqui para a palavra, que é a semente, se alguém permitir que essa palavra entre no seu coração, essa sementinha, e produza o fruto que ela veio para produzir, vai viver eternamente. Cada sementinha dessa lançada. Se não fizer, não viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do homem, do mundo, é a minha carne. Houve então um grande discussão entre os judeus, o que ele estava falando a respeito desse negócio, da própria carne dele, e aí eles se escandalizam, né? Vamos adiante aqui. Você não pôs o relógio aí. Que hora que são, gente? Me ajuda aí. Que não deve estar dando para pular. 2. (54), todo aquele que comer a minha carne, beber o meu sangue. Eles vão se escandalizando ali com Jesus por ele estar falando disso, mas ele não está falando da sua carne física, mas a gente tem a tendência de assimilar apenas aquilo que é do mundo material, então vai entendendo que ele está falando literal, que se não comer da carne dele, se não comer do sangue dele, que ele quer esse pão material, e que se não comer não vai viver. Nossa, que negócio repugnante, que negócio estranho, esse cara está doido. Para falar que se a gente não der uma mordida nele, mastigar, engolir a carne dele, não pegar um pouquinho do sangue dele e puxar a veia, espremer assim para beber aquele negócio assim, a gente não engolir, que a gente não vai ter vida. Esse cara surtou, esse cara está doido. Imagina eles ouvindo isso, mas apenas no plano material, porque está ouvindo, como diz, a letra mata, mas o espírito vivifica, mas eles não pegaram a essência dessa palavra. E aí eles então simplesmente se escandalizavam. Aí mais adiante aqui, versículo 60, portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram, dura essa declaração, quem vai poder compreender isso? Quando Jesus percebeu no seu íntimo que os seus discípulos estavam murmurando por causa dessas palavras, ou seja, dessa semente que foi lançada, inquiriu-os, isso vos escandaliza? O que acontecerá então quando vocês virem o Filho do Homem ascender para um lugar onde estava, ou voltar, né?
63, é o Espírito quem dá a vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Essa semente que é a palavra que eu estou dando é Espírito e é vida, mas não é para o corpo, é para um outro lugar. Por isso não basta você ouvir com esses ouvidos materiais, mas você precisa ouvir com um outro ouvido de um. Então entretanto existem alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o havia de trair. Continuou, é por isso que eu vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido pelo Pai. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. Ouviram a palavra, receberam a semente, mas de repente se escandalizam com aquela semente, não entendem aquela letra, e aí a letra, de repente, na verdade, pela falta do Espírito, ela acaba, na verdade, matando, produzindo a morte, porque precisa do Espírito. Então Jesus interpelou os 12, e vocês também não desejam ir embora? Mas Simão Pedro respondeu a ele, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa sementinha que Pedro já tinha assimilado, essa sementinha Pedro já tinha recebido, né? Aquele momento em que justamente aquela inspiração, quando Jesus pergunta, agora não sei se foi antes ou depois, mas independente se tivesse sido, Pedro teve essa revelação. Estou aqui dizendo como se fosse aqui já naquele, e os outros, quem dizem, eu teria que olhar na minha Bíblia em ordem cronológica, eu afirmar isso. Mas, mesmo que tenha sido isso antes daquele episódio, quando Jesus está dizendo, o que o pessoal está falando sobre mim? Aí eles, de repente, dizem, uns estão dizendo que é isso, outros estão dizendo que você é aquilo outro, outros estão dizendo que você é aquilo outro. Tá, e vocês? O que vocês dizem? Aí Pedro vai dizer, olha, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, haveria de vir. E aí Deus então Jesus diz, bem-aventurado você, Pedro. E, na verdade, quem te revelou isso aí não foi carne e sangue, foi o meu Espírito, foi o meu Pai que revelou isso para você. Então, existiam as exceções aqui, então essas revelações aconteciam, mesmo antes de Jesus ter voltado para Deus. Então Pedro aqui, seja porque foi antes ou depois, mas Pedro tinha pelo menos essa revelação, ele tinha aqui, os discípulos tinham. Olha, eu posso não entender essa semente nova que lançou aí, que de fato ela poderia gerar a morte em mim, porque eu ainda não tenho capacidade para entender, não estou pronto para entendê-la no meu espírito, porque ainda não foi revelada no meu espírito. Mas eu não vou recuar por causa disso. Não vou abandonar Jesus por causa disso. Eu vou permanecer. Por que eu vou permanecer? Porque pelo menos uma semente já produziu o fruto que devia produzir. Que semente era essa? A convicção de que não tem para onde ir. Que não existe outro caminho. E só Deus tem a palavra de vida eterna e as palavras de vida eterna. Que não há outro lugar para onde se alimentar no que diz respeito à vida. Então, o máximo que dá para dizer hoje, essa parte eu já recebi. Então o que eu posso dizer é, eu não entendi isso daqui. Me escandalizei igual todo mundo, mas eu vou falar o seguinte, embora igual todo mundo, eu não vou. Porque uma semente produziu aqui. É só o Senhor quem tem caminhos de vida, os caminhos da vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo. Deus vive. Capítulo 7, versículo 37. Jesus diz, no último dia, o texto diz, no último dia, o mais solene do dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto. Olha como Jesus estava quebrantado aqui em relação a isso que ele ia dizer. Olha só, colocou-se em pé e clamou em pranto, né? Nem só chorando, em pranto. Imagina a importância disso. Jesus está dizendo, o quanto ele estava ali sentindo no seu espírito. Diz, se alguém tem sede, deixa vir a mim para que beba. A maioria das outras traduções, e eu prefiro, vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim e beba. A King James é que traz essa versão aqui. Mas a maioria vai dizer, todas as outras até que eu saiba, vai dizer, se alguém tem sede, venha a mim, beba. E embora aqui está falando de bebida, mas a bebida também é alimento, e eu me permito aqui que a gente faça o mesmo paralelo que a gente está falando, portanto, com a semente. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
aquele que crê, mas para você crer, você tem que ouvir a palavra. Portanto, aquele que recebeu essa semente, que recebeu a palavra, que abraçou essa palavra, deu para essa palavra um lugar propício, um lugar de fruto, lugar sensível, essa pessoa, no interior dela, vão fluir rios de água viva. Mais uma vez, essa correlação aí, a semente da palavra com a vida. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem. Pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, como nós mencionamos justamente na semana passada. Jesus está dizendo, pessoal, olha, eu tenho muita coisa quando ele está se despedindo, eu tinha muita coisa ainda que eu queria falar para vocês, mas vocês não seriam capazes de ver. Que nem Jesus seria capaz, mas ele diz, olha, mas depois que eu for, aí o Espírito da verdade, esse que me habita e é quem eu sou, eu vou enviar para vocês. Aí ele vai revelar coisas para vocês. Todos os segredos que vocês precisam, todos os mistérios que vocês precisam, ele vai revelar no íntimo de vocês. Mais uma vez, essa importância que a verdadeira vida é produzida aqui. Em tudo a gente consegue entender o nosso intelecto, mas tem coisas que vão ser reveladas no nosso espírito. Nós vamos só mais 2 textos e a gente vai concluir. E a gente vai tomar Santa Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pedro está nos advertindo aqui, exortando e dizendo, desejai, versículo 2 do capítulo 2 da primeira carta dele. Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento. Olha aí, mente, esse vínculo que a gente fala do alimento, a relação do alimento, da semente com o alimento, da palavra com o alimento. Ele está dizendo, então, que a gente precisa desejar esse alimento como esse puro leite, que é essa fase inicial, onde a gente tem esse entendimento aqui na mente e o entendimento no nosso espírito. Depois, o alimento, para quem já é mais maduro, como a gente falou, e vai meditar isso mais à frente, em outros dias, é o alimento já sólido, que é o da prática, mas aqui ele está falando desse alimento inicial. Nós devemos desejar esse alimento puro. Nós devemos desejar da sementinha, da-se sementinha. Parar, eu vou parar tudo, eu vou ouvir, eu vou parar minha vida, tá? Eu vou ouvir. O último texto, Jeremias, capítulo 1, diferente também da de vocês. Quando a tua palavra foi encontrada, ou seja, quando eu encontrei a tua palavra, eu comi cada frase e as digeri. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação maior. Porquanto o teu nome foi invocado, tu é. Então esse é um ciclo, né? A palavra diz que nós invocarmos o nome do Senhor, nós somos salvos. Quanto mais ele se revela na nossa mente, mais a gente conhece sobre ele, aí mais a gente tem condições de invocá-lo. Quanto mais a gente invoca, aí mais ele se revela, agora em espírito e em presença para a gente. E quanto mais ele se revela, mais a gente quer conhecer dele, a gente conhece mais no intelecto, a gente entende mais coisas para a gente invocar, e a gente invoca com a consciência novamente, com uma profundidade maior. E ele vem, se revela a partir daquele nível maior que está sendo invocado, mas acontece quando é isso aqui. A tua palavra foi encontrada. Quando a tua semente foi lançada. Quando eu me deparei com a tua semente que foi lançada pelo semeador. Eu comi cada frase da tua palavra e as digeri. Eu meditei no íntimo do meu ser em cada uma. Então, meus irmãos, essa é a importância que nós precisamos, a seriedade que a gente precisa levar quando Jesus está falando da parábola do semeador. Isso é a semente que Jesus está falando. Olha a seriedade, a importância dessa parábola.
da gente entender a tragédia que é que Jesus está falando de algumas daquelas sementes que caem em áreas que acabaram não produzindo fruto, em corações que não produziu fruto. E a bênção, que é aquela última, cujo coração acabou realmente recebendo essa palavra, abraçando essa palavra, nutrindo e alimentando, meditando essa palavra até produzir o fruto que era esperado e, portanto, ter vida. Então, eu queria tomar a Santa Ceia hoje com vocês, convidando vocês a fazer esse compromisso. Eu também faço. E assim como diz aqui em Jeremias, nós fazemos o compromisso de dizer: Deus, o Senhor pode falar, fala, eu vou ouvir. Deus, o Senhor pode falar comigo, volte a falar comigo, ou continue falando comigo, e eu digo para o Senhor, eu vou ouvir atentamente cada frase que o Senhor disser, eu vou me deleitar em cada frase, a cada dia que o Senhor me der a sua palavra, eu vou realmente me dedicar, eu vou meditar nela. Eu vou desejar a sua palavra. Um bebê recém-nascido deseja um leite puro. Se não foi dado, ele chora, ele esperneia. Por instinto ele vai fazer um escândalo ali, porque ele vai querer aquele leitinho puro. Ele sabe até por instinto que ele precisa daquilo. Eu também, Senhor Deus, eu vou desejar, assim como esse bebezinho espiritual que eu sou, vou também desejar cada dia esse leitinho. Cada leitinho que o Senhor der, cada palavra que o Senhor me der, cada semente que o Senhor me der, vou dar o devido. E aí, em sendo fiel no pouco, pode me colocar no muito. Quando eu ouvir a sua palavra e der valor para ela e começar a caminhar em direção no sentido do que ela me traz, ou vai ser fiel, vai trazer então, vai contemplar minha fidelidade, vai me dar uma outra palavra, uma outra palavra. Então, o meu convite para você é que a gente tome a Santa Ceia hoje nesse compromisso. Se alguém puder pedir para a gente, o Timargar vai dizer. O convite que eu faço para você é o quê? O único requisito que tem para você é esse, é que você esteja fazendo esse compromisso com a palavra de Deus. De dizer assim, ao comer do pão e do cálice, aquilo até onde Deus me deu a capacidade nessa noite de entender na minha mente, no meu espírito, eu realmente faço um compromisso de dizer, eu vou dar valor na palavra de Deus. Cada oportunidade que Deus me der, eu vou estar atento à palavra dele, cada palavra dele que ele me der, eu vou dar valor, eu vou realmente meditar, eu vou procurar praticar. Então, não tem nenhum outro requisito, o único requisito é esse, mas é um requisito que realmente só coma do pão, só beba do cálice. Se você, assim como eu, faz essa decisão, e se mesmo você sendo como eu, não tendo realmente essa capacidade em si mesmo, como eu não tenho em mim mesmo, de cumprir essa decisão e esse propósito, mas eu faço isso e convido você a fazer, se há essa decisão sincera, a fazer confiado no poder do Espírito Santo de Deus, que é quem nos capacita. Em nome de Jesus. Esse é o único requisito. Algo pra gente, Vitor? Vai dispor. Jesus querido, sim, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvor e gozo pra te servir. Ame suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão
consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse meio. Amém, Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Apesar de termos falhado tanto, Senhor Deus, nesse propósito, nesse desejo da nossa vida, Deus, mas nós renovamos esse no sacrifício de Jesus. Leva sobre cada momento em que nós demos pouco valor à tua palavra dada por nós ao longo desses anos. Nós nos vemos perdoados e lavados pelo Senhor Deus, nesse momento em que nós tomamos a Santa Ceia, Pai, nós renovamos esse. Senhor, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz a cada dia de maneiras diferentes, por pessoas diferentes, Senhor Deus, palavras diferentes, cada vez se aprofundando mais, Senhor Deus. Que essa palavra seja o Senhor mesmo, Pai querido, habitando o nosso coração, cada vez mais áreas diferentes da nossa vida e cada vez mais profundamente em cada área da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós que tomamos agora, comemos do pão, tomamos o cálice e o fazemos, Senhor Deus, nessa consciência, contando com o teu Espírito Santo que nos ajuda. Podem comer o pão, meus irmãos.